vamos lá. Meu canal tá meio uma bagunça, mas eu quero fazer uma coisa que pode ter alguma relevância e pode me lascar, porque vou sofrer hate de 30 mil pessoas, sei lá. Mas eu decidi que eu tava vendo um debate ontem, era da André Surak, né, contra 25 pastores ou pessoas que dizem que conhecem a Bíblia. A André Surak, as pessoas vão falar assim, primeiro eu já vou logo colocar aqui que as pessoas hoje parece que elas esqueceram o que é realmente corrigir e o que é julgar. Digamos assim, eu vou entrar numa analogia mais simples. Digamos que seu filho está fazendo uma coisa errada, você vai ser omisso e vai ficar quieto vendo ele fazer até onde ele vai, ou você vai corrigir o seu filho? Eu sei, por exemplo, que, sei lá, eu botar fogo na casa é errado. Acreditem, se você deixar os seus filhos sem controle, eles vão botar fogo na casa. Se vocês não deixarem uma criança muito pequena, nova, na beira de um precipício, o que vocês acham que vai acontecer com a criança? Ela vai conseguir, e você fala assim, não faça isso. Ela vai conseguir entender que aquilo pode fazer mal para ela num determinado momento, ou simplesmente ela vai pegar e vai te obedecer. Qual que você acha que vai ser a resposta? Quase que 100%, isso inclusive uma pesquisa, teve uma pesquisa científica que fez exatamente isso, né? A criança tem uma certa idade, ela não tem qualquer noção do que ela está fazendo. Então ela vai provavelmente se lascar por causa que o pai não estava lá, né? Não adianta só falar, né? Da mesma forma que quando a criança é mais velha, eu falo não. O filho vai e eu não falo nada. E eu não corrijo. O filho começa a fazer bagunça em casa. Você acha que se o pai não falar, a não ser que o pai já tenha um relacionamento muito bom com o filho, e o filho já saiba, sabe aquela coisa de pai antigo, que é olhar torto e o troço já, né? Tá. Então vamos lá, eu vou usar aqui primeiro Mateus 7, que fala assim, né? Não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida que você julga, será julgado. Por que você que vê um cisco no olho do seu irmão, mas não enxerga a trave que está no seu olho? Então, como disse, deixa eu tirar o cisco do seu irmão, mas não enxerga a trave do seu olho. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho para poder então enxergar bem e corrigir o seu amigo. O que isso quer dizer? Que não tem, as pessoas acham que tudo é pecado, que tudo julga errado. Não. O que não pode, por exemplo, eu tô com o meu irmão, da mesma forma que a Bíblia fala também, se o seu irmão tá errado, vai em segredo e tenta corrigir ele. Se ele não ouvir, chama uma testemunha. Caso ele não ouva a testemunha, chama a igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera como um anátema. Então, assim, hoje as pessoas se escondem na Bíblia, mas elas não leem a Bíblia. É aquela coisa da exegese, aquela coisa de pegar um texto isolado da Bíblia. E pior, hoje as pessoas buscam muitas informações fora da Bíblia. E acabam que nem as pessoas não conseguem nem ler a Bíblia direito. E o que eu quero dizer? 25 pastores, nenhum conseguiu calar a boca da André Surak, e conseguiriam porque na Bíblia, eu vou citar aqui alguns versículos, mas o matador, o que acabaria com a discussão? Veja bem, qual é o versículo da Bíblia que acabaria? Primeiro que prostituição na Bíblia é condenada, e eu vou mostrar vários versículos, da mesma forma que é obras da carne e obras do Espírito. Só isso aí já vai dar uma quebrada. Mas vamos lá. Esse aqui, ó. Desculpa, gente, eu sou um pouco cego. Eu vou ter que usar meu óculos. Eu não queria usar óculos, mas eu sou cego. Principalmente para enxergar de perto. Vamos lá. Em Romanos 6. Aí do versículo 1, eu acho que até... Vamos lá. Ó. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ela exatamente falou da graça. Ela falou, né, que já que ela tem a graça, então, beleza, ela pode tudo. É assim mesmo? Calma aí. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que agora para ele morreremos? Bom, isso aí, por isso que eu acho que ou é combinado. Como que pode pastor, pessoa que se diz que conhece a lei, conhece a Bíblia, não conseguiu acabar com... Eu acho que o debate acabaria, né? Só esse versículo, ele já mataria tudo que a Andressa... Ela poderia se revirar, poderia falar o que ela quisesse. Só esse versículo já acabaria completamente com o argumento dela. Mas calma aí. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados para a sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí já começa assim, calma aí, como assim ela acredita em Deus e ela carrega os pecados dela de estimação e acha que porque ela está na graça, segundo ela vai conseguir ser perdoada. Calma que piora. Então, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Ela está escrava do pecado, ou seja, ela nunca foi liberta do pecado que ela comete, que é principalmente a prostituição, né? Que ela pratica e não tem nenhum tipo de, digamos assim, nenhum tipo de vergonha. Ela continua fazendo e quer justificar o que ela está fazendo baseado na Bíblia, só que a própria Bíblia repudia. E não acabei, tem muitos outros versículos. Porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido é de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Cristo. Assim também nós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedecemos às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos nossos membros do seu corpo pecado para instrumento de iniquidade, para oferecermos a Deus, para ressuscitarmos dentre os mortos e vossos membros de Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá o domínio sobre vós, pois não estarás debaixo da lei, sim debaixo da graça. Bingo. Se ela está dominada pelo pecado, ela pode falar o que ela quiser. Ela nunca conheceu Deus. O Espírito Santo, ele repudia. Quem tem Espírito Santo de verdade, ela toda hora fica falando assim, né? Paciência, não sei o que lá pros outros debatedores, né? Toda hora você tem que ter paciência. Para você ver como que as pessoas hoje são despreparadas para um debate. E a mesma coisa se a pessoa ela quer debater algum assunto relacionado à transexualidade, que a própria Bíblia fala muito, mas ninguém tem coragem de falar. A Bíblia tem um texto muito específico, não precisa você ficar, sabe, assim, da mesma forma que a Bíblia fala, evitar debate, tudo. E se for para fazer, que o Espírito Santo vai te mostrar o que há de fazer. Não você pegar e ficar querendo debater com todos, já que eles se proporam um ridículo desse, dá para ver que eles não têm nenhum respaldo do Espírito Santo e muito menos conhecimento bíblico, que eu acho que é um absurdo. Mas não acabou. Isso aqui, eu só tô falando dessa parte aqui que ela fala tanto, né, que de alguma forma ela quer justificar. Agora eu vou pegar outros textos bíblicos que falam exatamente da prostituição. Vamos lá então, mais uns tapinha. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que ela pratica imoralidade pega contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está entre vós, o qual tendes de parte de Deus e que sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. O que isso quer dizer? Que a pessoa, quando ela realmente ela tem o Espírito Santo, ela pode eventualmente pecar, mas o pecado não habita mais nela. Ela não tem mais aquela tendência a pecar toda hora, embora nós somos pecadores e não há um justo sequer. Não há um só que não peca, e todos se extraviaram e praticam o mal. Isso é um Salmos, Salmos 11 ou 13, eu acho, eu esqueci agora. Então, ou seja, se o Espírito Santo está em mim, eu não tenho mais aquela tendência, a inclinação ao pecado. Eu posso cair, eu posso por um eventual motivo deslizar. Agora, a pessoa que fica no pecado voluntário, calma que o negócio piora. Vamos lá, Efésios 5:5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo ou de Deus. Ou seja, né, impuro, né? Impuro já está dizendo da prostituição, né? Que nenhuma pessoa que... claro, e aí ela está justificando da mulher, né? Da Maria Madalena, né? É que muitas pessoas usam também esse versículo, né? Vai e não peques mais, né? Que é exatamente o que Jesus fala, né? Jesus não condena ela na hora, mas ele manda ela abandonar os pecados, porque fala que dos maridos que ela tem, né? Que ela não tem só um. Mas eu não acabei ainda, tem mais.
Vamos lá. Gálatas, começa em Gálatas 5:16, vai até o 20. Tá, vamos lá. As obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Só isso eu já não precisaria nem terminar também, porque o que é concupiscência da carne? Vamos lá. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se for guiados pelo Espírito, não estará sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Só aí já está descrevendo exatamente o que ela faz. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfirias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. Inveja, bebedice, glutonaria e outras coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. Só isso aí é praticamente o combo perfeito que ela anda fazendo. Eu não estou julgando, é exatamente o que as pessoas não têm coragem de fazer. Ela está assim, não interessa se a pessoa às vezes ela tem um pecadinho ou outro, o que mais importa nesse ponto é saber desarmar o que ela está fazendo, porque o que ela está fazendo é enganando muitas pessoas que acham que ter a mesma vida que ela tem vai estar servindo a Deus, entendeu? Vamos lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ela toda hora falando assim, domínio próprio, pros caras, né? Pra você ver, que parece ou aquilo foi combinado, ou não faz sentido, porque todos os pastores, todas as pessoas que vão lá, eles não têm muito argumento bíblico. Parece que eles não conhecem muito a Bíblia, eles gostam de citar, eles gostam de dar uma de bonzão, né? Citando algum pregador famoso, Tom Edwards, qual que é o nome do outro mesmo? Que tem Charles Spurgeon. Eles gostam de citar nomes assim, mas eles não conhecem a Bíblia. Agora, outra coisa que é muito interessante também, lá em Mateus 5, caramba, lá em Mateus 5, quando fala do adultério, né? Fala assim, né? Se o teu olho direito te faz pecar, arranque ele e jogue-o fora, porque é melhor que um membro seu vá para o inferno do que todo o resto do seu corpo. E se sua mão direita te faz pecar, corte e jogue no fogo, que é melhor que um membro seu vá para o inferno do que todo o seu resto do corpo, né? Porque também diz, né, que o nosso corpo são os olhos e lâmpadas do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Será mal. E se o que você vê for trevas, tão grandes trevas serão. Ou seja, os seus próprios olhos já mostram, né, se você tem luz ou trevas no seu coração. Então, assim, o fato dela falar, o jeito que ela falou, é uma coisa assim que a Bíblia condena. Prostituição é uma coisa que afasta o Espírito Santo completamente. Inclusive, eu tenho um pastor que fala que o maior pecado do mundo e que vai levar bilhões para o inferno não é matar, não é roubar, não é adulterar. Ele nem estava ainda nessa época da internet do jeito que está agora, mas ainda estava engatinhando, né? Não tinha nem OnlyFans na época. Ele falou assim, que hoje, com o advento da internet, as coisas elas estão muito fáceis, mas ele falou que o que tem de pessoa que está aqui dentro da igreja hoje, que fica vendo vídeo escondido da mulher, o que tem de adolescentes agora aqui que estão viciados em pornografia, e isso há 20 anos atrás a internet já estava engatinhando ainda, mas nos Estados Unidos ela já estava mais... Eu esqueci o nome desse pastor. Mal sabia ele que é a pura verdade. O que tem de pessoa que vai para o inferno por causa disso, acho que ela não vai. O que tem de pessoa hoje que fica vendo essas coisas escondido e acha que o marido vê da mulher, a mulher vê do marido, conversinhas na internet, às vezes acham que é inocente com aquelas conversas vulgares e tudo, e a pessoa acha que não vai ser julgada. Agora, para encerrar com chave de ouro, a parte mais legal de tudo. Vamos lá. Primeiramente, o perigo do pecado voluntário. Eu vou citar o versículo na Bíblia e depois eu vou explicar um pouquinho o que ela está fazendo, que realmente ela está fazendo uma coisa que talvez não tenha volta. Lá em Hebreus 10,
26, 27. O castigo do pecado voluntário. Porque se vivemos deliberadamente em um pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para os pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e o fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aí, continua aqui, mas eu acho que... tá certo. Bom, o que isso quer dizer? Calma aí que eu acho que tem mais um versículo ainda. Vamos lá. Tiago, a origem do pecado é 1, 12 até o 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de vida, ao qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido a luz e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Bom, o que isso quer dizer? Ela mesma está tentando justificar, de alguma forma, o pecado dela com a graça divina, porque ela realmente já abandonou, mas ela quer justificar de tudo quanto é jeito o que ela está falando. Mas não acabou ainda. Vamos lá. Romanos 6, do 14 até o 18. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim da graça, que ela justificou tanto a graça, né? E daí que havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum, não sabeis que daquele a quem vos oferecestes como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, porque outrora eram escravos do pecado, contudo viestes obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Calma que ainda não acabou. Essa aqui é dura de ouvir, mas olha bem. João 3, 6, 9. Todo aquele que permanece... Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente, ora essa não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Pronto. Eu não preciso mais, ficar explicando. Eu não tô assim. Isso é para quem acredita na Bíblia. Se ela fosse uma pessoa ateia, tentasse, seria um caso, olha. Se ela fosse uma pessoa ateia, seria muito melhor para ela do jeito que ela está falando. O que ela está fazendo tem muitas pessoas que acreditam assim, que pecar contra o Espírito Santo somente é daquela forma que aconteceu lá em Mateus, quando falaram que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul, e Jesus falava, que nenhum pecado, o pecado contra o Pai, contra o Filho será perdoado, mas nenhum pecado contra o Espírito Santo, nem nesse século e no século vindouro será perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E na própria Bíblia, lendo, você vai perceber que aquele que peca deliberadamente, peca de novo, conhece a verdade, essa pessoa chega numa hora que a mente dela cauteriza e parece que não tem mais salvação. Infelizmente, assim, o que eu quero dizer é para vocês verem o nível que a TV tá. A Bíblia tem a resposta para tudo, inclusive homossexualidade, inclusive para pessoa trans. Só que qual que é o problema? A pessoa tem que ter coragem de falar. A pessoa tem que parar de, eu vou ser processado, eu não sei o que lá. Assim, em debate, principalmente em debate, se a pessoa está usando a Bíblia, só usa a Bíblia. Aí a pessoa começa a dizer pela ciência. Verdadeiramente, a ciência não é amiga da Bíblia. As pessoas querem hoje, tem certas religiões que querem meio que unir a ciência com a Bíblia. Mas eu falo, se você acredita muito na ciência, então eu acho que você não conhece muito a Bíblia. Porque a própria ciência, ela é meio que quer provar de tudo quanto é jeito que Deus não existe. E a pessoa que tenta unir as duas coisas, ela está meio que afastada da Bíblia. Até porque a fé é uma coisa sobrenatural. Eu, que sou um cristão, eu tenho minha mente voltada para Cristo. Então, a minha mente não é igual uma pessoa, por exemplo,
um ateu, uma pessoa que é totalmente científica. Ela é loucura. E a própria Andrés Urach falou, né, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Mas que coisa é essa? A Bíblia fala também, né, que em Mateus, quando Jesus ele cura o centurião, Jesus ele fica encantado com a fé do centurião. E ele fala que virão do ocidente, do oriente e se assentarão com Isaac, Jacó e José na mesa, mas aqueles que são do reino serão jogados para fora. Ou seja, ele também fala outra hora fala da prostituta, que Jesus veio para os enfermos, não para os sãos, para isso que Jesus veio, né? Ele veio para se assentar com os pecadores, mas é aquela coisa, os pecadores que se arrependem, não o pecador que fica usando o pecado para poder continuar pecando. Então, o que eu quero dizer, o caso da Andrés Urach é um caso extremamente sério, não é julgando, não. O que ela está fazendo é uma coisa que só ela vai dar conta depois. Ela está errada, não adianta alguém falar que eu estou errado, que pela Bíblia, à luz da Bíblia, a pessoa que continua no pecado e sabendo da verdade, você pode ter o pior assassino do mundo, uma prostituta, quando o Espírito Santo toca naquela pessoa, ela abandona. Eu já vi casos assim, eu já conheci de perto pessoas que a própria sociedade não aceita que um assassino que matou muitas pessoas se arrependa. Tem um vídeo na internet que o assassino matou o filho de um homem e antes de ele estar no corredor da morte, o pai do menino viu a sinceridade no olho daquele cara. E mesmo assim eles não interromperam tudo, o cara morreu, mas o cara morreu sorrindo, porque ele viu que o pai do menino tinha perdoado ele. Cara, isso é uma coisa assim, sabe? O cara esperou por anos no corredor da morte, teve tempo de se arrepender de verdade, enquanto que muitos outros já não acontece isso. E o pai do menino queria matar ele. Só que naquele dia o pai do menino viu que a sinceridade, uma pessoa que ela é convertida, é uma coisa que... Aprenda uma coisa, a fé é uma crescente, a gente tem que ir se aperfeiçoando. Mas a maioria das pessoas, elas ficam mornas. A maioria das pessoas, elas vão na igreja, elas adoram o culto, mas a Bíblia fala, né, em Apocalipse, né, quando ele começa a falar de Laodiceia, né, que quem dera você fosse frio ou morno, mas porque vocês são frio ou quente, mas porque vocês são mornos, eu estou prestes a vomitá-los. Então, assim, a gente não tem noção de como é importante realmente a gente andar com Cristo, a gente ter aperfeiçoamento, e que não é julgar se eu vejo um irmão, mas aquela coisa, eu tenho que falar com ele. Eu não vou assim, o que a Bíblia mais odeia? Eu pegar e ver uma pessoa fazendo coisa errada, eu já vou pegar e vou falar passicando. Eu não. Sabe quando a pessoa está fazendo uma coisa errada e a gente vai fofocar? É exatamente isso. Chega aquela pessoa, irmão, você tá. Aí a pessoa pode odiar. Quando você corrige uma pessoa, é aquela coisa do velho ditado, né? Que você corrige um tolo e ficará mais tolo ainda. E corrige um sábio e você vai ficar mais sábio ainda. Infelizmente, a Bíblia fala em Provérbios várias vezes isso do insensato, sabe? Então, gente, é isso. Prestem muita atenção. O que a Andrés Urach está fazendo é errado. Meu vídeo está meio longo, fugiu bem do meu assunto. Aí, eu estou disposto a ser crucificado por isso, porque eu estou cansado dessas injustiças, eu estou cansado de ver coisa errada. É isso, gente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e valeu!